sempre em vencer. Procure se ajudar. Levante-se desta cadeira com a fé verdadeira e diga: eu vou melhorar. Tente pensar só no bem, ligando-se com alto astral. Pensamento positivo traz o curativo para qualquer mal. Esqueça qualquer tristeza e diga: eu hei de vencer. E para sua própria surpresa, em breve irá se refazer. Faça uma prece sentida do fundo do seu coração ao Pai que nos deu a vida e ao Cristo que é nosso irmão. E uma imensa torcida, sublime e feliz como que lhe trará alegria incontida, pois todo o universo se unirá a você. Pense sempre em vencer, procure se ajudar. Levante-se desta cadeira com a fé verdadeira e diga: eu vou melhorar. Tente pensar só no bem, ligando-se com alto astral. Pensamento positivo traz um curativo para qualquer mal. Esqueça qualquer tristeza e diga: eu hei de vencer. E para sua própria surpresa, em breve irá se refazer. Faça uma prece sentida do fundo do seu coração ao Pai que nos deu a vida e ao Cristo que é nosso irmão. E uma imensa torcida, sublime e feliz como que lhe trará alegria incontida, pois todo o universo se unirá a você. E uma imensa torcida, sublime e feliz como que lhe trará alegria incontida, pois todo o universo se unirá a você. Pois todo o universo se unirá a você. Pois todo o universo se unirá a você. Se unirá a você. Essa nossa reunião muito proveitosa a todos, que possamos nos sintonizar com o plano espiritual maior, que nossa semana seja repleta de paz e de muita prosperidade. Que assim seja. Boa tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos nós. Hoje, neste sábado, nós vamos falar sobre a questão 294 do Livro dos Espíritos. Ela está contida no livro 4, Esperanças e Consolações, o item Felicidade e Infelicidades Relativas. A questão é a seguinte: há males que são independentes da maneira de agir e que atingem o homem mais justo. Não há um meio para se preservar deles? A resposta foi a seguinte: nesse caso, ele deve se resignar e suportá-los sem murmurar, se quer progredir. Mas ele possui sempre uma consolação na sua consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor. Se faz o que é preciso para obtê-lo. Quando nós vemos essa questão, a gente tem que ter aquela relação do homem de bem. Toda pessoa de bem, ela pretende aos poucos estar exaurindo o mal de dentro do seu coração.
Aliás, né, se nós observarmos bem, as coisas acontecem, né, de uma forma que muitas vezes nós não entendemos. Mas nós não entendemos porque faz parte de uma existência onde nós estamos contidos. Olha só que interessante, se nós pensarmos bem na nossa galáxia, né, nós temos aí aproximadamente 100 bilhões de sistemas solares. Nós estamos contidos num desses sistemas solares. E dentro, né, desse sistema solar já existem vários planetas. E justamente nesse nosso planeta querido, que é a Terra, que nos recebe tão bem, nós temos a nossa possibilidade do progresso. E o progresso se faz de erros e acertos. Todos nós passamos por uma fase evolutiva e muitas vezes nós não entendemos ou tentamos entender como que isso ocorre. Ocorre como um processo normal de aprendizado, aonde todos nós temos a oportunidade de passarmos por toda a nossa existência de uma forma branda, dependendo dos nossos atos, ou tendo alguns probleminhas, dependendo das consequências das nossas atitudes. Então, para nós, fica claro nessa questão 924, que aconteça o que acontecer, as coisas boas e as coisas ruins, nós temos que trabalhar o máximo a nossa consciência, para que elas passem por isso de forma branda. Nós não devemos reclamar das dificuldades que nos são colocadas. As dificuldades existem para todos nós, sempre. Se nós conversarmos, se eu parar aqui para perguntar para cada um de vocês, você tem alguma dificuldade, você passou por algum momento difícil, cada um vai contar a sua história. Algumas serão muito tristes, outras nem tantas. Agora, o mais importante para a espiritualidade é cada um ao seu momento, cada um à sua fase, mas passe-a com dignidade. Passe com a consciência tranquila de que um dia nós vamos entender as nossas dificuldades e que um dia nós teremos a possibilidade de refletir melhor esse momento. O que não dá hoje em dia, gente, é para nós passarmos pelas dificuldades com a quantidade de informação que nós temos e simplesmente começarmos a nos afastar de Deus, nos afastar dos princípios do Cristo. Isso já não cabe mais numa sociedade como a nossa. Olhem só, na época do Cristo, quando Cristo colocou as bem-aventuranças, quando Cristo surgiu ao planeta, sendo a nossa segunda grande revelação, com certeza, naquela época, nós não tínhamos a maturidade de entender a sua grandeza. E até mesmo, podemos pensar que até mesmo os seus apóstolos, em muitos deles, imaginavam que viria para o planeta um grande consolador, um grande guerreiro, uma pessoa forte com uma espada gigantesca que arrebataria tudo em favor daquele povo. Mas Jesus, na sua sabedoria, trouxe uma pessoa comum, uma pessoa do bem, que jamais reagiu de forma à violência, que sempre trouxe para a gente grandes ensinamentos e que doou a sua vida para nos dar um caminho, nos dar uma direção. Dá para a gente imaginar naquela época qual era a expectativa do povo judeu? Era a guerra, era a batalha, era a lei do mais forte, era usar a violência como um fato para resolver algum problema. E olha o que o Cristo trouxe para a gente, uma gotinha de amor para todos nós. Dentro daquele amor maior do Cristo, um pouquinho de amor para cada um de nós. Não teve pressa, não foi imediatista, teve um planejamento de muitos e muitos anos, para que a gente despertasse em nós, para que a gente pudesse despertar em nós a necessidade do aprendizado,
há necessidade da reflexão. Simplesmente ganhar uma batalha, né? Porque muitas vezes a gente fala, poxa, o poder de Deus, né? De Jesus. Ganhar uma batalha não traria para a gente essa transformação. Então o Evangelho de Jesus, os ensinamentos dos Espíritos, que nós estamos estudando agora o livro dos Espíritos, eles vieram para nos transformar, mas o transformar é de dentro para fora. Se fosse somente uma batalha onde tivesse um vitorioso e um derrotado, seria de fora para dentro. A gente não teria entendido a lição. Então Jesus trouxe para nós esse ensinamento, para que mostrássemos para a gente que dentro desse contexto todo universal, que dentro desse planeta Terra, existem indivíduos, filhos de um pai, que devem tentar entender os motivos das suas dores, sem julgamento, e sim com consciência, uma educação moral, para que a gente possa, a cada dia, darmos um passo lentamente, para que a gente possa ser pessoas melhores, pessoas do bem, homens do bem. Então, gente, vamos pensar bem sobre essa lição, porque existem, né, muitas vezes que a gente passa por aqueles momentos difíceis, muitas vezes a gente está desempregado, muitas vezes nós estamos doentes, muitas vezes nós perdemos pessoas, né, que nós adoramos, vivenciamos no nosso planeta. São situações muito difíceis. Dói, não vamos tirar a nossa dor, dói sim, mas que a gente aprenda com essa dor e tire proveito de algo para que a gente cresça, que a gente evolua, que a gente regace as mangas e vamos ao trabalho, que a gente não espere que tudo vai cair do céu. Orai e vigiai. Muitas vezes a gente não ora e nem vigia. Muitas vezes a gente só ora. Então a gente tem que tentar juntar o que Jesus falou para a gente e aplicar isso na nossa vida. O orai e vigiai. Porque se nós, nesses momentos mais difíceis, nós nos entregarmos à oração e não somente ficarmos esperando e nós trabalharmos para nos prepararmos melhor para o novo emprego, para que a gente nunca desista de lutar pela nossa saúde, pelo nosso equilíbrio, né, da nossa mente, do corpo e da alma, que a gente entenda que um dia todos nós, nesse meio aqui, nessa comunidade espírita, nós sabemos que quando uma pessoa parte, ela parte para um outro plano e que um dia nós vamos nos reencontrar, nós vamos ter essa oportunidade de um reencontro. Então, para que a gente pegue todas essas dificuldades, interprete de uma forma positiva e tente trabalhar ao máximo para a nossa evolução. E isso vem muito de encontro ao capítulo 9 do Evangelho. Eu não tenho a memória da Liliane, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ver o capítulo, porque toda vez eu confundo os nomes aqui. O capítulo 9 fala dos bem-aventurados, aqueles que são brandos e pacíficos. E o item que nós vamos falar hoje é sobre a obediência e resignação. Obediência e resignação. Bem, é simples, né, nós entendermos, primeira parte, obediência. Se nós olharmos no dicionário, né, o ato de obedecer é de nós seguirmos uma conduta, de nós nos declararmos ali obedientes, aqueles que seguem algo. E quando nós vemos isso, é uma parte até racional, né? Essa fase de obedecer, de seguir algo, é muito racional. Quando a gente já fala da resignação, aí já vai, né, aquela sensação de nos colocarmos, termos a empatia, de nos colocarmos na posição do outro, e que a gente trabalha muito o nosso coração, porque nós precisamos ter o coração cheio de amor para que a gente possa ter a palavra resignação. Bem, então nós temos a parte lógica, né, do cérebro, e temos a parte do coração, da emoção, lado a lado. E olhem, para que nós possamos trabalhar a obediência e a resignação, nós realmente
temos que pensar nas grandes pessoas da humanidade. Então eu vou tomar a liberdade do seu Augusto, que ele gosta de contar historinha, eu vou contar uma historinha também, seu Augusto. Teve um amigo nosso que participou de uma palestra, né? Ele até, dentro dessa palestra, ele conta essa história, o Haroldo Dutra. Ele teve uma oportunidade em Brasília de estar junto com o neto de Gandhi. E ele, né, o neto de Gandhi não conhecia o Haroldo e também os princípios espíritas, e o Haroldo foi o primeiro a se apresentar. E dentro dessa apresentação, o neto do Gandhi, após a apresentação do Haroldo, falou assim: poxa vida, olha que interessante, gostei muito daquilo que foi falado aqui e eu gostaria de colocar uma história do meu avô. Teve uma certa vez, né, todos os netos, as crianças, junto com os avós, né? E o neto, ele aprontava muito. Essa pessoa que estava falando junto com o Haroldo naquele dia, ele contou isso, né? Ele falou: olha, eu aprontava demais, eu era mal educado, eu era, né, muito sapeca. E chegou uma data, chegou um belo dia, que Gandhi chama o neto para conversar. Ele, a esposa e o neto. E olha só a diferença, né? Normalmente nós, quando nós vamos conversar com os nossos filhos, nós nos impomos e falamos o que nós queremos dos nossos filhos. Olha, você não está bem nisso, eu espero mais isso de você, você precisa melhorar naquilo, você precisa estudar mais, você precisa ser mais organizado. Normalmente é assim que nós, né, meros mortais, educamos os nossos filhos, né? Apontando os defeitos, trabalhando para que eles possam despertar a sua consciência. Olha o approach, né? A aproximação de Gandhi sobre esse ponto, onde o neto era muito levado. Falou assim: querido neto, eu falhei com você. Eu não tive a capacidade de mostrar para você qual é o caminho do bem. Então eu gostaria de te pedir desculpa pela minha falha. Aí, como toda e boa criança, o neto falou assim: tá bom, vô, qual que é o meu castigo? O que eu vou perder nesse discurso todo? E o Gandhi fala assim: o seu? Nenhum. Mas o meu, eu vou pôr um castigo para mim. Eu vou ficar 15 dias sem me alimentar, para que eu possa refletir melhor como te educar da forma adequada. Bem, para mim que já estou um pouquinho acima do peso, eu já olhei e falei assim: poxa vida, se eu for fazer isso aí eu vou ficar fininho, né? Vou ficar legal. Mas Gandhi, ele fez realmente isso. E olha o que ele despertou no neto. O neto, depois de uma semana, o neto ali sentando à mesa, fazendo a sua refeição e não vendo o seu avô comer, se alimentar de forma apropriada, foi criando no neto, dentro da sua consciência, algo que doía, né? Algo negativo. Falou: poxa, eu estou prejudicando o meu avô. Ele não está se alimentando porque eu fui muito arteiro. E ele chegou depois de uma semana, aonde o avô estava nessa situação de não se alimentar, ele chegou para o avô e falou assim: vô, perdão, eu falhei. Eu não devia fazer da forma que eu fiz. Eu vou mudar. Eu vou me transformar e o senhor nunca mais vai ter que me falar sobre esse assunto. Aí o avô falou assim: você está convicto dessa sua afirmação? Aí o neto falou: estou sim, vô. Falou: então, nesse momento eu posso voltar às minhas atividades normais. Olha o que nós estamos vendo nos nossos exemplos, de como esses espíritos evoluídos nos trazem uma outra visão da vida. Muitas vezes nós não abrimos mão das nossas verdades e das nossas convicções por nos sentirmos melhores preparados do que os outros. E esses irmãos nos trazem exatamente os exemplos, a vida, né, em prática, nos dando total clareza sobre a situação. Então, obedecer
e resignar é realmente nos colocarmos à disposição das pessoas que estão à nossa volta e termos o coração cheio de amor para dar. Não é à toa que Gandhi trabalhou dessa forma na educação dos seus netos. E acreditem, ele obteve sucesso. Ele obteve sucesso. E muitas vezes com a nossa visão limitada, muitas vezes nós, né, no meio espírita, nós acreditamos que as nossas verdades são as únicas e que não existem outros caminhos para a evolução. E existem muitas pessoas boas no nosso planeta. O planeta, aliás, ele está se transformando. Quando, o capítulo fala dos bem-aventurados, os brandos e pacíficos, Jesus está nos colocando uma transformação. O Evangelho de Jesus é para nos transformar, nos preparar. E sem obediência e resignação, nós não vamos ter a base para que a gente continue, aptos a estar nesse planeta. Existem, histórias, como alguns de vocês já conhecem, mas eu vou tentar colocar aqui de uma forma bem rápida. Existem a história dos exilados de Capela. O que eram os exilados de Capela? Eram irmãos que naquele planeta, eles já não estavam mais aptos moralmente a permanecerem naquele padrão vibratório, porque o planeta havia se transformado. A maioria das pessoas estavam trabalhando para o seu progresso. E aquela condição daqueles nossos irmãos não faziam mais parte do nível, do nível do padrão vibratório. Então, como nada no mundo se perde, tudo se transforma, aqueles nossos irmãos, eles tiveram a oportunidade de vir ao nosso planeta Terra, nos dar uma base tecnológica. Isso eles tinham a inteligência muito elevada, mas moralmente ainda eles tinham as suas dificuldades. Então eles vieram para um planeta onde ainda era um mundo, nós poderíamos considerar primitivo, e trouxeram todos esses conhecimentos para que eles pudessem sim trabalhar e ajudar os terráqueos. E eles vieram fazendo isso, e com o tempo eles foram se adaptando novamente ao padrão que eles poderiam ter tido em Capela aqui. E aí vai se transformando e vão se trabalhando e vão evoluindo. E nós já temos o exemplo deles, nós já temos o exemplo do Cristo há mais de 2000 anos aqui, nos passando essas lições. Nós precisamos trabalhar da mesma forma. Por quê? O mundo ele vai se transformar também. Tem muita coisa boa acontecendo. Muitas vezes a gente olha, e a gente fala assim, poxa vida, a gente vê as literaturas espíritas e fala Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. E aí a gente olha a nossa situação como brasileiros e falamos, isso não vai virar aqui não. Coração do mundo, pátria do Evangelho, com tanta coisa acontecendo, eu acho que a escrita lá não ficou legal. Mas vamos parar um pouco para pensar e raciocinar? Os países aonde existem, o poder, onde existem as facilidades, onde existem todos os equilíbrios, financeiros e etc., a condição deles para ter uma religião, seguir um padrão religioso, estar mais próximos de Deus, é mais difícil. Eles não se sentem desafiados a isso. Então, aquele apego à matéria é muito grande. Aqui, a gente até tenta se apegar à matéria, mas ela escapa, ela não tem. Então, o desafio é grande nosso aqui também, para que a gente se prepare para isso. Vamos pensar um pouco de novo quando eu falei lá do Cristo. O Cristo todo mundo imaginava para trazer para nós, ou para o povo judeu da época, trazer a liberdade. Então os judeus imaginavam um guerreiro forte, preparado para a batalha. E nós muitas vezes olhamos, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, nós queremos que o nosso país seja o país
mais evoluído, mais rico, mais poderoso. Mas será que é isso mesmo? Olha o exemplo do Cristo. Será que não tem, um jeito da gente começar a correlacionar e falar assim: nós precisamos dessas dificuldades para mantivermos os nossos pés no chão, para que a gente esteja preparado para esses desafios e realmente nos tornarmos uma pátria do Evangelho. Então, queridos irmãos, o desafio está dado. A espiritualidade nos coloca uma grande responsabilidade, porque o entendimento, sobre esses assuntos nos será cobrado. Então, para que a gente tenha a condição de realmente estarmos mais preparados a termos a obediência e a resignação, trabalharmos o nosso lado para extinguirmos o mal e sermos pessoas do bem, que a gente transforme o nosso país e o planeta, nós temos que utilizar esses ensinamentos básicos, mas necessários para crescermos juntos. Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. Se nós estamos aqui, é porque alguma coisa nós precisamos aprender com essa estadia. Mas se nós começarmos a olharmos todos nós juntos, nós vamos ter a certeza que o aprendizado de cada um de nós vai fazer com que a gente crie uma base de dados tão grande que a gente evite ter os mesmos erros. Errar, nós vamos errar. A gente só precisa tomar um cuidado para a gente não errar todo dia a mesma coisa. Para que a gente não adoeça, para que a gente cresça, para que a gente seja feliz e que a gente possa ajudar o nosso próximo, utilizando da caridade como ferramenta de auxílio. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tenham uma excelente tarde e fiquem com Deus. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem.